Salve Maria, meus queridos alunos, meus queridos educandos aqui do Educandário dos Santos. Estamos novamente, mais uma vez aqui, para mais um dia da nossa Semana da Pátria de 2025. Isso mesmo, a nossa primeira Semana da Pátria. E hoje nós estamos também com um convidado muito especial, o nosso professor aqui, o professor, Julian. Salve Maria, professor Julian, como vai o senhor? Salve Maria, professor Anderson. É um prazer estar aqui, novamente, né? E feliz por participar dessa Semana Pátria também, né? Eu que fico feliz pela presença do senhor. Né? Hoje o senhor vai falar um pouquinho sobre as nossas belezas geográficas, sobre o nosso país, né? Sobre a forma do nosso país, né? Como está Uhum, vendo aqui no título da nossa, o relevo de nossa terra. É uma uhum, coisa muito importante conhecermos um pouco do relevo do Brasil, ver como que o nosso país é tão diferente, é tão rico e tão diferente em suas riquezas, né? O, a nossa terra, né? Como diz no poema do Olavo Bilac, que nós estudamos na segunda-feira, que a gente não vai ver país como esse, né? A criança não verá país nenhum como este. E é uhum. realmente um país totalmente diferente e bonito ao mesmo tempo. Mas, por favor, professor, prossiga. Desculpa, senão eu começo a Ah, falar aqui. não, sem problema. Não, realmente. Aqui é mais uma. A intenção é de dar uma noção introdutória, né, do que é o relevo em geral, né? E também as formas predominantes no Brasil. Então, assim, é importante assim, a gente saber, né? Até porque bom, existe uma área da geografia que é a geomorfologia, que vai estudar as formas, né? Geo é terra, né? E morfos, morfologia, e morfos, né? Forma. Então, ela vai estudar as formas do relevo, como se ela apresentam no espaço geográfico. Então, assim, mais especificamente, a gente tem algumas formas que serão predominantes, né? Mas no caso do Brasil, é até, diria, não sei se sui generis, né? Mas ainda mais se tratando aqui da região que a gente ocupa, né? Aqui na América do Sul, mas o Brasil tem uma formação de relevo, né? Uma formação das suas formas, né? Antiga, é considerada bem antiga, porque não temos a presença de vulcões, né? Que seriam geradores de, de rochas, de material que é formador do relevo, enfim, que vai gerar novos compostos, né? No caso, a gente só vai ter a ação mais da erosão, né? No caso, existem fatores, bom, não vou entrar muito nessa digamos, nessa área, né? Mas assim, porque existem fatores endógenos e exógenos na formação do relevo, né? No caso, quando eu falo que não existem vulcões no Brasil, então a gente não tem a parte da formação, geração de novo material, né? Então, basicamente vai gerar erosão, desgaste, e, enfim, é por isso, no caso no Brasil, nós não temos altitudes tão elevadas, né? Como o resto aqui da América do Sul, né? Que temos a Cordilheira dos Andes. Então, até também, bem por cima, falando também, pelo fato de o Brasil estar localizado no meio de uma placa tectônica, que é um assunto para outra aula, né, também. Então, assim, não tem uma presença de vulcões. Então, assim, por isso o Brasil tem um relevo considerado antigo, né, bem antigo,
porque não tem essa questão da formação, né? Da geração de novos compostos, né, sendo jogados pela ação da natureza, né? Vai ser mais de desgaste. Então, aqui, agora começando a apresentação. Pode colocar a apresentação e Claro, sim, né, podemos colocar. assim. Então, aqui nós temos as formas básicas que são encontradas no geral, né? Que existem outras que são muito específicas né, de algumas partes, né? No caso, aqui no Brasil, a gente não vai ter os fiordes, né? Que são específicos ali da Escandinávia, né? Aí tem os canyons também, mas a gente tem aqui no Brasil no sul, né? No sul, na região lá de Viamão, se não me engano, enfim, mas as formas básicas geralmente são essas, né? A gente está vendo planícies, planaltos, chapadas, montanhas, então, assim, bom, a gente vai tentar falar um pouco delas, né? Já, já pode colocar, eu que mexo aqui, né? Então, aqui. Então, aqui a gente vai ter uma explicação, né? No caso, a planície, que a gente está aqui nessa apresentação, essa região mais baixa, né? Então, basicamente é uma região mais plana e baixa. Então, assim, na classificação, você pode só mutar o seu áudio, por favor, porque senão fica dando retorno. Tá, tudo bem, posso sim. Né? Depois aí. Agora melhorou, obrigado. Então, assim, então existe uma classificação básica ali que seria, varia, assim, varia de qual é o parâmetro que é estabelecido, mas aí a gente vai ser de 0 a 100, 0 a 200 metros, né? Então, para determinar o que é planície. Então, ela, ela vai, ela vai estar localizada em regiões mais baixas, né? Então, ela basicamente vai ser um lugar onde os processos que predominam são de deposição ao invés de erosão, né? Então, vou explicar bem por cima, né? Assim também, então, é que se for aprofundar muito nesse assunto, dá para a gente, não é a intenção, né? Mas dá para aprofundar bastante todas essas questões, né? Mas enfim, planícies, o Planalto, como essa essa região aqui, né? É, pelo nome, né? A gente já deduz, né? Um plano alto, né? Uma região plana, que é alta. E aí, o que ela vai diferir de uma planície é que é a altitude, né? Basicamente, a altitude, a partir de um certo ponto, vai ser considerado planalto. Aí a gente vai ter a montanha, né? Uma grande elevação de terra, a serra é um conjunto de montanhas, aí monte ou colina são, são pequenas elevações de terra, né? Então, assim, aqui temos a montanha, o vale é a região entre montanhas, né? Então, o vale pode ter origem pluvial, também pode ser pela ação de um rio, ele pode se escavando. Então, bom, assim, bem por cima, existem fatores que vão moldar esse relevo. E, e eu não vou também entrar muito neles, né? Mas existem fatores erosivos que podem ser físicos ou químicos, né?
Então, no caso aqui, o rio pode escavar uma região de vale, enfim, existem também, também a ação do vento, do sol, né? Enfim, a gente pode considerar esses elementos. Aqui também, como eu falei, né, vale é uma região baixa situada em montanhas. A depressão é um terreno mais baixo que os terrenos que o cercam, e ela pode ser relativa ou absoluta. Relativa, ela pode ser, se for uma região mais baixa, que é a região em volta dela, mas se ela estiver acima do nível do mar. Se ela estiver abaixo do nível do mar, ela é uma depressão absoluta. E é isso, inclusive, tem a região ali se eu não me engano, é de Jericó, né? Ali, ali pro Mar Morto, né? Se eu não me engano, ali existe uma depressão, uma região que está abaixo do nível do mar, mas ela está dentro do continente. Então, assim, é um exemplo de depressão absoluta. Ah, hum. A ilha é uma porção de terra cercada de água, né? Aqui não tem esse exemplo, mas, enfim, mas ela pode também ser pode ser uma ilha marítima, ou então pode ser fluvial, né? Existem ilhas que estão dentro de rios, né? O maior exemplo é a ilha do Bananal, né? Agora eu não lembro onde é, mas se não me engano é Tocantins, enfim. Mas é um exemplo de ilha fluvial. Aí Desculpe, não. Oi? desculpe interromper, no Tocantins. Tocantins mesmo, tá certo. Aí, se eu não me engano, a ilha de Marajó, acho que não, já não é considerada, né? Mas ela tá ali no final do Rio Amazonas, né? Mas também dando outro exemplo de ilha. Enfim, ah, vamos seguindo aqui. Aí, tendo isso em mente, até é importante dar essa contextualização, porque também é importante a gente estudar o relevo, né? Aqui nessa figura é até interessante a gente observar que já existem exemplos da utilização que se dá para cada tipo, né? Aqui não, bom, não vai ter não tem uma, um exemplo de plantação, né? Mas geralmente os, os melhores, as melhores regiões para ocupação humana, para construção de residencial, né? De casas, são regiões planas. Então, via de regra, que essas regiões de planície, de planalto, são as mais indicadas para construção, né? Então, geralmente são nessas regiões que estão apenas das cidades, isso no mundo inteiro, né? Enfim, e também, principalmente regiões de planícies fluviais, no caso, né? Fluvial, e quer dizer que tem rio, né? Então, nessas regiões, a ocupação também de produções agrícolas, sempre, a tendência vai ser sempre muito grande, né? Grandes civilizações geralmente começaram a partir dessas regiões de leitos de rios. Leito é a região que. O leito é o corpo do rio, né? A partir de dentro do rio. Mas são as margens dos rios, né? No caso. Você vai ter lá no Egito, na Mesopotâmia, na China, na Índia, né? Então, geralmente, essas regiões floresceram também pela presença pelo aproveitamento das margens dos rios
para a agricultura. E as cidades também começam a crescer a partir dali, e, enfim, também, aproveitando essa questão dos recursos naturais. Então, é importante a gente saber para também entender como se dá o aproveitamento do espaço geográfico, né? Então, aqui nós temos esses exemplos. Ah, enfim, vai ser muito difícil construir casas, né, em regiões de montanha, né? Então, hum, só bom, é necessário uma engenharia muito grande, né, para isso, né? Mas via de regra começa pelas regiões mais planas, né? Enfim, aí, dando prosseguimento, aqui é um exemplo de como o Brasil. Bom, essa é uma, é uma forma bem esquemática de representar o relevo brasileiro, em geral, porque também, assim, como eu havia dito, né, a gente então, não tem altitudes tão grandes, né, então há uma média considerada baixa, assim, do relevo brasileiro. Então, aqui a gente vai ter alguns pontos que são mais marcantes, né? A gente tem essas regiões de planície costeira, né? Planícies litorâneas, que se a gente for ver, a grande, a grande maioria da população brasileira, assim, uma grande porcentagem estará concentrada aqui nessas regiões. O que diferencia bastante aqui é que não vai dar tanto, assim, um percentual tão grande, é porque São Paulo está numa região de Planalto, né? Então, assim, mas Rio de Janeiro, subindo para Vitória, né? Enfim, a maior parte do litoral de São Paulo, né? São bastante populosos, né? No Nordeste, né? A grande maioria da população está no litoral. A gente ainda tem grandes cidades que estão aqui no interior, né, do Brasil. Então, São Paulo, Belo Horizonte, são os exemplos, mas, via de regra, a ocupação do território brasileiro se deu a partir dessas regiões litorâneas, né? Inclusive, não, não está aqui, né, a parte de vegetação, né, mas a Mata Atlântica ocupa toda essa faixa, né? Então, inclusive, por isso ela tem, atualmente, a, a maior parte da sua área já reduzida, né? Principalmente por causa dessa ocupação. Enfim, a ocupação brasileira está voltada para o continente, né, basicamente, com grandes exemplos, né, não para o interior, mas é isso. Então, aqui, a gente tem basicamente essa região de planícies litorâneas. A maior parte do Brasil é Planalto, né, Planalto, mas, assim, uma visão muito esquemática também, né, que no Rio Grande do Sul a gente viu que houve um problema muito grande, né, com essas enchentes, também porque boa parte do território dele tem altitudes baixas, né? Então, tem uma grande parte de planície aqui, enfim. Então, com, com umas chuvas muito intensas que ocorreram em um período curto, então houve esse problema até de, de enchentes muito grandes, né? Assim, foi um problema muito grande, porque a altitude média do estado é mais baixa também, no geral, né? Mas, enfim, mas também as regiões da Serra, né, Gaúcha também foram bastante atingidas, né? Mas mais pelas chuvas em si, não tanto por alagamentos, né? Enfim, aí basicamente o grande Planalto aqui, né? E aqui a gente vai ter
a região da planície amazônica, né, que é, que é muito grande, né? A gente vai pensar na Amazônia, assim, ela é tão gigantesca assim que bom, a gente vai pensar que tudo é o rio ali, né? Mas assim, é uma parte que ainda assim é muito grande, né? Enfim, mas a Amazônia ainda continua aqui, ainda tem outros países, pega outros países aqui, pegar a Bolívia, o Peru, e a Colômbia também tem uma parte, enfim. Mas aqui, as Guianas também, Suriname, é uma região muito grande, né? Mas a parte que é planície é só a parte do rio aqui. O resto também é Planalto. Aí também é importante saber as questões, também questão de recursos naturais, né? Alguns você vai ter maior presença em determinada região, outros mais em outras, né? Essas regiões essas regiões aqui aqui também são planaltos, aqui no norte, né? Mas as regiões, a gente pode falar cristalinas, né? No caso, são rochas vulcânicas, mas de formação mais antiga, mas a gente vai ter presença de recursos, de determinados recursos minerais, né? Aqui tem bastante ouro, ter ferro, enfim. Mas aqui no Rio a gente vai ter alguns outros, né? Ele, inclusive, tem muita presença de nióbio, né? Cara, que também é muito importante, né? Enfim, aí a gente tem essas questões de ocupação, de extração. Então, as atividades econômicas também muitas vezes são determinadas pelo tipo de relevo que existe em determinada região, né? E, e a ocupação humana, enfim, aí a gente vai poder ter determinada região, no caso, extração mineral, ou extração vegetal, vai ter muito aqui no Amazônia, né? Também, também uma questão importante. Aqui nessa região que já vai para o centro-oeste, até pega parte do Pantanal, também tem muita presença de gado, né? Criação de gado, pecuária. Também, geralmente, gado bovino, você vai, a criação deles é bem melhor, né, em regiões planas, né? Então, assim, existe um grande planalto para cá, parte central, que favorece a criação do gado também. E também, não, originalmente, não seria tão possível, né, a plantação de soja, né, nessa região, que é muito forte. Só que, originalmente, era muito difícil, né, de ser produzido, porque o solo nessa região que é de cerrado, basicamente, né, já abaixo de Rondônia para baixo, né, especificamente o centro-oeste, né, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás. Então, tem tem uma presença de um solo que é muito ácido, enfim, só que com um histórico de pesquisa, né, principalmente da Embrapa, né, foram feitos vários estudos de correção de pH, enfim, e possibilitou essa ocupação. Então, também a ocupação aqui do centro do Brasil se deu muito dessa parte da pecuária, né? E essa região aqui, pequena, aqui na agenda, a gente vai ver que é o Pantanal,
é uma região que, que pega parte da Bolívia, Paraguai, né? Ah, aqui já é uma região, já é seria, seria considerada uma depressão, né? Que é uma região mais baixa, então tudo que, tudo que vem de outras regiões acaba escoando para lá, né? Então é uma região que alaga muito, e, ah, tem criação bovina aqui, né? Mas é uma região que é de difícil ocupação para moradia, né? Que tem muito alagamento, enfim, na época de chuva, né? Na época de seca também tem uma estiagem forte, enfim. Então, também questão de plantação, às vezes, em algumas regiões também fica difícil, mas bastante ocupada também, enfim. Mas são, são essas básicas classificações que a gente tem do nosso território, né? Do nosso relevo aqui no território brasileiro. Que, bom, aqui está mais explicado, né? A gente vai falar Plantas Guianas. Então, norte do Brasil, fronteira com Venezuela, Colômbia e Guiana. Tá aqui, certo? Ah, e aqui está o ponto mais alto do Brasil, né? Que é o Pico da Neblina, mais de 3 mil metros. Então, assim, se a gente for considerar, né, que o Monte Everest são mais de 8 mil metros, né? Então, assim, é considerado uma altitude baixa. Mas, enfim, aí, é bom, aí a gente tem a questão do Planalto brasileiro, que essa região está abaixo da Amazônia, né? Que é quase todo o território. Mas ele é basicamente dividido em três partes, né? Esse Planalto Atlântico, Central e Planalto Meridional. Então, e essa é uma classificação ali da década de 1940, né? Então, ainda há outras duas classificações de outros dois professores de geomorfologia lá da USP, que cada um utilizou um critério, aí com o advento de novas tecnologias de medição, então acabaram detalhando melhor essas, essas regiões, mas basicamente a gente vai ter o questão do Planalto Atlântico, Planalto Central, Planalto Meridional. Então aqui, Planalto Atlântico, essa região, Planalto Central. Quando a gente fala, né, quando se refere muito a Brasília, né, às vezes fala de Planalto Central, né, então vai estar nessa região, no Planalto Atlântico, onde está São Paulo. Então, vai Planalto Meridional, Meridional que está para o sul, né. Só para diferenciar, né, Meridional que está para o sul, Setentrional que está para o norte. Certo. As planícies, a gente vai ter aqui planície amazônica, né, planície do Pantanal, então é considerado até uma planície, né? Só que como ela é mais baixa que a região em torno, né, do Planalto Central, então ela acaba até funcionando como uma depressão, né? Mas é uma planície, né, no caso. Ah, certo, planície costeira, planície atlântica, planície pantanal rodocense, já comentei. Então, basicamente são essas as formas que a gente tem aqui em relevo brasileiro, né? Então, o que a gente tem
a gente vai ter são poucas, digamos, grandes estruturas que a gente está vendo, mas assim, quando chega assim, quando a gente chega num detalhe, existem algumas especificações também, que outras classificações vão trazer também, mas, inclusive, essa é uma classificação do Haroldo de Azevedo, né? A gente teve, como eu havia comentado, né, são três: Haroldo de Azevedo, Aziz Absaber e Jurandir Ross. Então, assim, a gente tem essas classificações e, como assim, eu tentei explicar meio bem, assim, resumidamente, a gente vai ter determinadas aplicações para cada uma, né? Então, as atividades econômicas vão ser desenvolvidas de acordo com a possibilidade de cada região, né? Então, assim, por hora fica, fica essa explicação, professor. Olha, Hum. olha, eu vou falar francamente, viu? É, você falou que ia falar um pouquinho sobre, assim, brevemente, dando uma explicação assim, bem por cima. E, nossa, o seu bem por cima realmente foi, foi fenomenal, como diz o nosso colega. Olha, Obrigado. realmente foi bem assim no âmago. Tem coisas que eu já dei essa aula para o Fundamental 1 mais de. Não tem como contar quantas vezes eu já falei sobre esse tema, e realmente coisas que o senhor falou hoje que eu não sabia. Essas duas visões da pesquisa sobre o relevo, as questões também macroeconômicas também que o senhor citou. Olha, realmente uma aula ímpar sobre o assunto, viu? São aulas assim que nós precisamos ver, são aulas assim que nós precisamos ver na nossa, nas nossas escolas, né? Com quem realmente conheça o assunto e saiba tratar o assunto com não só com o devido respeito, mas com a devida propriedade e sobriedade sobre o assunto, né? O senhor colocou realmente um aspecto muito interessante. Ontem mesmo, aliás, ontem não, ontem na aula de artes com o professor, com a família com a família Padovini, né, do Ateliê Santa Ráfica, e aliás, convido a todos a assistirem a aula de ontem, né, para quem ainda não assistiu, nós falamos sobre a questão de uma fala de Dom Bertrand, nosso príncipe, certo? Descendente direto de Dom Pedro I, proclamador da nossa independência. Nós falamos sobre a questão do Brasil ter toda essa riqueza, apenas, o senhor falou apenas do relevo, faltou falar do clima, falar da vegetação, da fauna, faltou falar um monte de riquezas que o nosso país tem, além do relevo, e só falando do relevo, a gente já percebeu que o Brasil é um país totalmente diferenciado, totalmente ímpar em relação a outros países. E Dom Bertrand ele fala sempre ele insiste em bater na mesma tecla. Como que um país que tem tudo isso de riqueza e ainda por cima tem um povo bom, um povo ordeiro, é um país que deu errado? Não, pelo contrário, é um país que deu certo, certo? Temos uma crise política, como eu falei, temos uma crise, um problema político, temos, certo? Mas isso é fácil de resolver. Põe as pessoas certas no lugar certo, como ele fala, né? Não com essas palavras, mas até com palavras mais eruditas, ele fala dessa forma. E nós vemos, assim, cada criança hoje que está assistindo essa aula, ou até mesmo os pais que assistem a aula para depois passar para os filhos um conteúdo dessa forma,
dessa forma, o que eles pensam, o que esses pais vão ver? Vão ver que o nosso país realmente é riquíssimo, é um país que realmente não tem só um futuro, é o país do presente, mas que infelizmente, né, nós vemos aí que temos os nossos problemas, como todo país tem problema, né? Todo país tem problema. Você pega, por exemplo, eu estava lendo hoje um texto lá dos anos de 1910, falando sobre uma cidade muito, muito interessante, Veneza, que é uma cidade que eu gosto bastante de estudar sobre ela, uma grande, importante cidade no passado e no presente também. E Veneza foi construída em cima de um charco, em cima de um pântano. Né? Veneza foi construída em cima da lama. E como é que uma cidade dessa consegue sobreviver e sobreviver bem? E sobreviver bem. E o Brasil, que tem tudo isso, é um país que deu errado. Não, senhor. Não, senhor. A gente tem que realmente dar valor ao que nós temos. Primeiramente, conhecer, como o senhor falou no começo da aula, conhecer o que temos para valorizar o que temos, né? E, infelizmente, o que fazem com a gente na escola? Uma aula dessa deveria ser... Se o senhor pudesse, eu colocaria o senhor em cada sala de aula, fazia uma cópia do senhor, colocava em cada sala de aula. E cada sala de aula, vamos falar só disso. Porque, realmente, é necessário realmente conhecer para amar. E hoje em dia... Só fazer só uma pontuação, só uma curiosidade, uma questão bem legal. Você falou de Veneza, que eu lembrei, né, que também saber que Venezuela foi batizada por causa chamada de Pequena Veneza, né? Que os conquistadores espanhóis que vinham para a região viam população em palafitas, né? Então eles associaram muito a Veneza, né? Então só uma curiosidade, né? Enfim. É verdade, realmente, você falou muito bem. Muito bem. Eu pensei nisso, mas acabei não falando. Mas, então, quando você vê a riqueza que nós temos, olha que diversidade nós temos. Lá no norte nós temos um clima quente, um clima mais assim propício a um determinado tipo de vegetação, a um determinado tipo de solo. No sul nós temos outro. A qualidade de pH que tem no solo, né, de ácido no solo, que o senhor falou aí realmente muito bem citado, a quantidade de pH de ácido no solo. Outra coisa que em umas regiões é alta, outras regiões são baixas, né? A região do Pantanal, eu tive o prazer de algumas 2 vezes ir na região do Pantanal Mato-Grossense, conhecer, e também tive a oportunidade de assistir aquela belíssima novela, não a versão da Rede Globo, a versão da Rede Globo foi uma porcaria, mas a versão da Manchete sobre a novela Pantanal, e ver as fotos, as imagens, os enquadramentos, você perceber que aquilo é Brasil, e não é um Brasil do passado, é um Brasil que existe até hoje. Né? E hoje o que se fala? Se coloca outros assuntos que não tem nada a ver com realmente o que o Brasil, como fala o Dom Bertan, o Brasil autêntico. O que nós precisamos trazer, não só nesta aula, como nas outras aulas que o senhor tem dando, e eu estou editando, montando um sistema para a gente ter um melhor aproveitamento das aulas, que eu cito isso muito, é o que? É trazer para as pessoas que estão aqui nos grandes centros, que têm contato aqui com o educandário, as pessoas que têm contato, trazer esse Brasil autêntico à tona, porque é o que nós não estamos vendo. Nós não estamos vendo isso. Nós vemos um Brasil caricaturado. Você olha para o brasileiro, você vê essas sardes, esses canais que mostram umas sardes assim, horrendas do nosso povo, chamando de bananil, e outras coisas que nem se vale a pena nomear, né? Aqui não é um canal para falar certas palavras, mas que você já deve ter visto aí nessas sardes aí.
em vez de enaltecer o que temos de bom, enaltece aquilo que fazemos de ruim, né? É isso que é horroroso, né? E mostra como que a mente das pessoas colocam. Como dizia aquele escritor, se eu não me engano, é o Nelson Rodrigues, ele cunhou um termo muito, muito interessante. E nós poderíamos até falar. Ele cunhou esse tema, fazendo se eu não me engano, uma crítica, dizendo que nós temos o fenômeno de vira-lata. Mas não foi ele, não foi o Nelson Rodrigues que falou isso, eu não lembro agora dele. Foi ele mesmo, né? Então, o Nelson Rodrigues disse que nós temos o fenômeno de vira-latas. A síndrome, né? Síndrome do vira-lata, né? A síndrome do vira-lata, Que assim, nós somos riquíssimos. Ontem um dado importante foi dado aqui pelo professor Juan, falando, ele falou, olha, o Brasil tinha uma economia invejável, é uma economia que a Europa tinha inveja e queria imitar, certo? E o que aconteceu com isso? Né? Foi-se embora, certo? Foi-se embora. Nós terminamos aqui todas as aulas com esse grito: o Brasil é terra de Santa Cruz. E foi falado ontem também, na aula, sobre o sonho do primeiro rei de Portugal, né? O primeiro rei de Portugal, que sonhou com o reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. E quando ele olhou, ele perguntou qual é o nome desse lugar, e foi falado a ele: o nome é Brasil. O nome é Brasil. Então, aqui é o início do reino de Nosso Senhor Jesus Cristo. Tá certo? Como pode ser nesse caos todo? Sim, nesse caos todo. Porque, como diz o nosso querido Padre Renato, que aqui eu mando uma cordial saudação a ele, se Deus não reina, né, não reina na ordem, não reina pela sua vontade, pelo seu amor, ele reina no caos. Ele reina no caos. Mas uma coisa é impressionante. Ele reina em qualquer momento. É ele que reina. E ele mostra o seu poder no amor e mostra seu poder no caos. Certo? E nós vivemos o caos hoje. Vivemos o caos. Por que deixamos nos causar? Porque precisamos de professores como o senhor, professores como a família Padovini, certo? Como a professora Ivani, certo? O professor senhor, Carlos, né? Lá em Minas, né? Oi? O senhor também, claro, né? Obrigado. Eu agradeço, mas eu não mereço. Então, muito você que assim, eu não sou de carreira de professor, né? Assim, eu estou retomando, tenho formação de geógrafo, né? Eu estudei faculdade, mas sou bacharel, né? Nunca lecionei, né? Estou retomando muito, assim, até por gostar muito do seu projeto, apostar muito nele, assim. Então, e graças a Deus também o senhor abriu as portas para mim, tá me ajudando, então também eu sou muito agradecido. A gente precisa muito desses esforços, assim, desses projetos para também levar a educação para realmente para formar as pessoas, coisa que a, a escola, as faculdades estão deixando tudo a desejar, né? Estão deformando as pessoas. Né? Exatamente. Santo Stanislau, que é o padroeiro, um dos padroeiros dos estudantes, ele falava isso, né? Ele tinha essa missão: aonde Deus não está dentro do estudo, não adianta você estudar, porque aquele estudo não vai te fazer bem, aquele aprendizado, aquele conhecimento não vai te fazer bem. E é isso que nós precisamos, e é isso que nós precisamos, por Deus dentro das nossas escolas novamente, por Deus dentro das nossas vidas. Olha, muito obrigado, viu? Eu falo mais que uma taquara rachada, sei, mas muito obrigado pela aula, viu? Pela aula, foi muito, muito instrutiva. Agradeço a todos aqui presentes aqui na nossa audiência. Peço a bênção de todos e peço que mandem perguntas também, como fizeram nas aulas anteriores. Mandem perguntas. O
o professor Júlia vai responder. Se as perguntas forem chatas, ele vai jogar o aluno pela janela, mas não tem problema. Não, tô brincando. Ele vai mandar as perguntas diretamente para ele. Ele também vai estar olhando as respostas dos vídeos, vai poder estar respondendo também. E eu agradeço também a principal incentivação dessa semana, que é a figura de nosso príncipe Dom Bertrand, que sempre teve um especial carinho por cuidar e zelar pela história da sua família, que é a história do nosso Brasil. Então, mais uma vez, professor Júnior, muito obrigado. Você pode fazer suas considerações finais, tá bom? Que assim eu paro de falar de uma vez, aí eu corto o meu microfone. Mas pode falar suas considerações finais. Sim, bom, eu agradeço também o convite, sempre, professor. Às vezes nossos horários também não batem muito para a gente gravar, né? Assim, é muito difícil a gente conseguir casar as agendas, mas eu gosto muito de retomar todo esses estudos. E antes de eu repassar, né? Gravar as aulas, eu tenho que me formar também, né? Assim, o professor tem que, antes de tudo, também ser um estudante, né? Também tem que estudar, tem que, enfim, preparar as aulas, né? A gente tem, então, tá sendo um prazer mesmo. E, assim, também, dessa Semana da Pátria, né? Importante também que as escolas, no geral, também estão perdendo muito essa noção, perdendo a noção do que é, né? Do que é a gente ter essa formação do Brasil, né? Ter a noção do que é o Brasil, essa noção histórica, e saber, né? Saber a importância que tem a gente do que é o Brasil real, não esse Brasil que até é tão maltratado, né, no geral, nas escolas, nos filmes, né? Então a gente tem que saber que é um país, não é nem tanto falando em questão de potencial, mas assim, o Brasil é muito grande, então, principalmente para as pessoas, né? Um país fundado católico, e assim a gente tem que lutar para retomar, né, essas raízes. Obrigado. Oi? Ah, Isso mesmo, viu? É que eu esqueci de ligar o microfone. Então, mas como nós terminamos sempre nas nossas aulas, vamos bradar, né? Vamos bradar essa fala que o Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, certo? A qual tem um grande apreço, né? Nós temos um grande apreço ao Instituto Plínio Corrêa de Oliveira, a pessoa do professor Plínio Corrêa de Oliveira, certo? Que nos mostra desde o começo do século XX a questão da revolução e da contra-revolução. Nós bradamos equilibrado que o Brasil é terra de Santa Cruz. Então, todos nós juntos, então, vamos falar aqui, então, todos nós juntos, você aí em casa também, fale também aí em casa, grite forte para que todo mundo ouça. No 3. 1, 2, 3. O Brasil é terra de Santa Cruz. Todo mundo. O Brasil é terra de Santa Cruz. Muito bem, muito bem. Salve Maria a todos. Até a próxima aula. Ó. Lembrando que sábado, às 6 da tarde, nós teremos, viu, professor? Está convidado também. 6 da tarde, nós teremos, certo? A recitação do ofício de Nossa Senhora e também teremos a nossa recitação do Santo Terço pela Pátria. Então, você quer participar, né? Você quer participar? Reze com a gente. Será transmitido pelo canal Educandário dos Santos, certo? E quem quiser participar ao vivo, estaremos aqui ao vivo rezando também, colocando as orações, as intenções
aqui no nosso canal, a partir das 6 da tarde, tá bom? Então, o ofício e a nossa recitação do Santo Terço às 6 da tarde aqui no Educandário dos Santos, tá certo? Fiquem todos com Deus. Salve Maria, professor Julian, e até a próxima, se Deus quiser. Salve Maria. Até a próxima. Salve Maria.